Muito bem, meus amigos do Três Teses, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial. Hoje uma temática bem interessante, acho que todo mundo vai gostar bastante. Todos nós que gostamos de futebol, sabemos, né, que conhecido como origem do futebol no Brasil, Esporte Clube Rio Grande, como o clube em atividade mais antigo do Brasil, fundado na cidade do mesmo nome, cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Nossa proposta no episódio de hoje, trazendo dois convidados muito especiais, apresentar como que se construiu a possibilidade de se criar essa cultura futebolística, né, na cidade de Rio Grande. Como que se deu esse contexto, como que os clubes começaram a surgir, as representações que isso gerou na sociedade e os desdobramentos, né, ali, principalmente no início do século passado. Então, para isso, vou apresentar aqui o nosso primeiro convidado. Ele é graduado em Educação Física pela FURG, lá pela Universidade Federal de Rio Grande, mestre e doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas e é professor das redes municipal de Rio Grande e da rede estadual também. Jones Mendes Correia, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo. Olá, Vicente. Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite de poder estar conversando um pouquinho aí sobre todo esse processo de emergência do futebol da nossa cidade, né, que tem desdobramentos aí na nossa região sul e demais regiões do estado do Rio Grande do Sul. Agradecer a oportunidade de estar aí trocando uma ideia com os amigos. Legal. Nosso segundo convidado é graduado e mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, doutor em Educação e Ciências pela FURG, Universidade de Rio Grande, professor adjunto do Instituto de Educação da mesma universidade, membro do grupo de trabalho temático em Memórias da Educação Física e do Esporte do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e líder do grupo de pesquisa Estudos Socioculturais em Educação Física, Esporte e Lazer. Muito obrigado, Gustavo da Silva Freitas, seja bem-vindo. Boa noite, Vicente, Jones, uma alegria compartilhar esse espaço com vocês e falar um pouquinho aí sobre o futebol, né? Porque falar de futebol é falar da gente, né? Enquanto seres políticos e sociais que somos. Vai ser uma ótima conversa, tenho certeza. Legal, esse é o nosso entendimento aqui no podcast também. Bom, pessoal, nesses episódios a gente sempre procura começar dando assim uma contextualização, né? Do que a gente vai falar. E, por esse nosso tema, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tocar e entender é como que era a cidade de Rio Grande ainda lá no século XIX, né? Que condições tinha a cidade, né? O que estava acontecendo ali naquela região que depois vai proporcionar que surja essa cultura futebolística tão forte na cidade e que se dissemine tão rápido. Bom, Vicente, tratar do futebol, né, do esporte de uma maneira geral e do futebol de uma maneira específica, a gente poderia pegar diversas vias, né? A parte histórica do futebol, né? Por que é importante a gente tratar, ainda mais hoje em dia que nós estamos vivendo numa época de pandemia. Muitos têm falado sobre não ter vivido, nós, né? Nessa época não temos vivido outra pandemia, né? E nos remetermos, por exemplo, a outros períodos históricos em que outras pandemias acometeram o Brasil e o mundo como um todo. Talvez mais forte nisso tudo é a gripe espanhola, né? E aí as pessoas começam a olhar um pouco para aquilo que foi a gripe espanhola para poder entender o que hoje nós estamos vivendo, né? Eu acho que, guardadas as devidas proporções, quando a gente fala do esporte, do futebol, é a mesma coisa, assim, né? Então, olhar para o passado esportivo, olhar para a história do esporte, não é muito para buscar curiosidades, né? Aqueles fatos curiosos, e sim poder entender, né, esse passado e como é que ele respinga no presente, né? Para entender como é que a gente vem nos constituindo, né? Então, acho importantíssimo assim essa abordagem histórica do esporte, porque mesmo que tu não goste de praticar um esporte, é quase que inevitável que alguma fatia dele, do esporte, do futebol,
não toque a ti, né? Seja pela via do torcedor, seja pela fatia da mídia, do espetáculo, dos laços associativos, questão de sociabilidade, mesmo aquele que não gosta de futebol é afetado por ele, né? Bom, em relação à tua questão, né, de falar um pouquinho sobre a cidade, né, para depois a gente ver aí como é que os clubes acabam emergindo, o futebol acaba emergindo através dos clubes aí no início dos anos 1900, né? A cidade, ela é inegável, a cidade de Rio Grande, ela desenvolveu uma aptidão econômica que reconhecidamente advém da sua condição geográfica, né? Ela é uma península ali, então somos cercados de água por quase todos os lados, e tem destaque aí histórico as atividades pesqueiras e as movimentações de um porto marítimo, né? Que é datado aí de 1870, na década de 1870, né? O Porto Velho de Rio Grande. E esse porto marítimo, ele acelerou aí e abriu um canal de comunicação com o continente europeu, né? E isso fez com que se transformasse em digamos, uma porta de entrada, não só de produtos industrializados daquele continente, mas também a chegada de imigrantes, né? Que se decidiram aqui se instalar em Rio Grande. Então, sendo assim, né, é impensável a gente dissociar a constituição da cidade de Rio Grande, seja na porção econômica, na porção política, social e cultural, da presença desses europeus, né, principalmente portugueses, ingleses, alemães, né, e talvez em menor medida italianos, poloneses, espanhóis. Então, esse conjunto de imigrantes está associado aí à constituição dessa cidade, da cidade do Rio Grande. Não podemos esquecer também, né? Eu falei em 1872 do Porto. Não podemos esquecer também que nesse momento o Brasil já vivia um período conhecido como Bela Época, né? Ou Belle Époque, como a gente pode também se referir, que era um momento de efervescência, assim, em vários setores sociais, né? Não exatamente na década de 70, mas vamos pegar aí 1890, até a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos chamar assim, um momento de efervescência em vários setores sociais, né? Na esteira do que acontecia na Europa, sobretudo na França, por isso Belle Époque. Lá na Europa, durou até a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, alguns historiadores empurram um pouco mais esse período da Bela Época até a Semana de Arte Moderna, né, em 1922. Aí. Então, nesse interstício aí, né, de 1870 até meados de 1920, várias cidades brasileiras provaram essa efervescência, né, essa ebulição cultural, tecnológica e econômica no processo de modernização das cidades, né? O que é entendido como modernização? O investimento no espaço público, nas praças, nos parques, fundação de cine-teatros, investimento em saneamento básico, né? A questão do transporte também vinha se modernizando. Claro que as grandes cidades elas se destacam, né? São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente São Paulo pela questão da indústria cafeira se destaca, né? Mas outras regiões do país também sentiram esse progresso, né? Esse dito progresso, vamos dizer assim, né? O norte, o Amazonas com a cultura do látex e aqui no sul também, né? Saiu das capitais e também atingiu outras cidades, né? Essa efervescência. Então, a presença dos estrangeiros no Brasil foi um fator importante para essa nova dinâmica social, né? Então, quando a gente olha para Rio Grande, não é tão diferente assim, né? Rio Grande é uma cidade litorânea, né? Considerada aí interior, né? Não é uma capital, é uma região aqui do sul do Brasil, também sentiu esses efeitos. Então, por aqui, o crescimento desses estrangeiros contribuiu para uma sensação de prosperidade, né? A sociedade rio-grandina estava, vamos dizer assim, encantada com o avanço tecnológico, né? Usufruía desse processo de industrialização no seu cotidiano. Era visível isso no cotidiano, né? Talvez o exemplo mais destacado que a gente vai, talvez o Jones também vai falar a respeito, né? É a indústria têxtil com a fábrica Hengens, que depois virou União Fabril, né? Já na década de 1870 e depois 1890, né, quando
se chamou União Fabril, ela já marcadamente chamava atenção, né, dessa prosperidade tecnológica e industrial na cidade, né? Foi uma das maiores empresas do setor no sul do Brasil, empregou mais de 1.000 pessoas e teve suas implicações, desdobramentos aí nas práticas de lazer, nas práticas de divertimento, inclusive no futebol, né? Depois tem seus vínculos aí com a criação do Esporte Clube São Paulo, é um spoiler aí do que vai ser tratado daqui a pouco, né? Pelo Jones. Mais para frente a gente vai ver essa ligação direta, né? Mas acho que o que tu coloca que já dá para a gente perceber é que esse contato com os imigrantes de diversas origens, né, mostra uma cidade em efervescência cultural, em mudança rápida, né, para a época, e principalmente aberta, né, a receber novidades, né, e ávida por novidades, né, nesse sentido. Exatamente, exatamente. Essa questão da urbanidade, né? Uma urbanidade eurocêntrica, vamos chamar assim, de uma cultura eurocêntrica, tinha os seus modismos, né? Alguns comportamentos, alguns hábitos, roupas, acessórios, postura, apreciação das artes, tudo isso acabou configurando uma dinâmica social, né? Um outro exemplo, rapidamente, para dar, que é um acontecimento marcante nesse cenário, é o próprio investimento na criação de uma estação balnear, né? 1890 ali, 1892, a criação do cassino, principalmente para o espaço de lazer junto à natureza, né? Destinado aí aos aristocratas rurais, aos donos das indústrias, para passar suas férias, né? Para passar os finais de semana nas estações quentes, é um outro exemplo desse cenário cultural aí eurocêntrico, né? No entanto, assim, a forte indústria, né, a forte industrialização, ela significou também a chegada de imigrantes de outros municípios, né? Não só estrangeiros, mas também de outros municípios, né? Brasileiros, né, de outras cidades que vinham para cá, Rio Grande, com pouca instrução, eram de baixa renda, mas que buscavam empregos, né? Diante de todo esse cenário de prospecção, buscavam empregos, melhores condições de vida. Essa população foi se instalando em Rio Grande, fazendo com que o crescimento populacional fosse se expandindo, né? Inclusive, aquele balneário pensado lá para as elites acabou sendo o refúgio de muita gente que veio morar em Rio Grande, e aí explodiu a questão das moradias, obviamente, e aí o poder público teve que lotear terrenos no balneário para que essas pessoas pudessem também viver naquele espaço, né? Mas não no centro do cassino, mas nos banhados, nos campos de areia mais afastados. Enfim, para a gente continuar aí, essa cena social de Rio Grande era de muita empolgação, mas também de muitos paradoxos. E uma coisa já para entrar especificamente no campo do futebol, hoje a gente tem muito assim a ideia de que o futebol é um clube jogar contra outro clube, né? Mas que nem tu falasse, né, nesses espaços de lazer, né? O futebol também era visto no seguinte sentido, né? Tipo, tinha lá um clube, vamos dizer, com 70 pessoas e jogavam entre si. Não era necessariamente a ideia de competição no começo, né? Contra um adversário. Sim, sim, acho que o Jones pode comentar alguma coisa a respeito. Jones, acho que daí tu já entra, né, vai trazer para nós os vínculos, né? Que tipo de vínculos que tinham esses clubes pioneiros, o que representavam, né, cada um. Beleza, então, vamos lá. Primeiro, assim, né, destacar que toda essa questão cultural, né, advinda da colonização europeia, trazida aí pelo Gustavo, ela está presente, né, em vários fatores dessa emergência do futebol dentro da nossa cidade, né? Uma delas, a questão que ali na primeira década do século passado existia uma temporada de futebol e essa temporada ela respeitava, né, o período de veraneio das pessoas que estavam, né, passando essa estação mais quente na praia. Então, a temporada de futebol, né, inicialmente os amistosos que aconteciam, eles normalmente se davam a partir do mês de maio, que era o momento em que os praticantes da Praia do Cassino, né, que passavam o veraneio ali no balneário, né, retornavam para a cidade. Mas essa questão que tu fala, Vicente, assim, sobre
o número de sócios, né, dos clubes, que acontecia no caso do Esporte Clube Rio Grande, isso era bem recorrente, né? Então era comum, dentro de um processo de sociabilidade dentro do clube, haver 2 ou 3 equipes, né? Eles chamavam de quadros na época, que jogavam entre si inicialmente. Então isso era bem comum, né? E aí, né, falando mais especificamente desse processo de emergência, né, dos vínculos iniciais que o futebol dispunha aqui na cidade, ele tem certa semelhança, né, com outros polos importantes da emergência do futebol brasileiro, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas tem algumas particularidades também, né? Então, importante para começar a falar sobre esse processo de emergência do futebol é a gente entender que os movimentos de emergência do futebol eles se davam em paralelo ao longo do território nacional, né? Então, quando a gente vê a mídia, principalmente do centro do país, colocar a figura de Charles Miller como o pai do futebol, né, a gente acaba vendo isso, né, com um pouco de restrição, à medida que em outros pontos do Brasil, né, movimentos semelhantes estavam acontecendo paralelamente. E aqui em Rio Grande, né, claro que a gente não tem como afirmar, né, com exatidão quando foi o primeiro movimento de futebol aqui na cidade, mas a gente consegue indicar, né, que na virada, né, do século XIX para o século XX já se discutia, né, o futebol e provavelmente já se praticava, mas as fontes jornalísticas elas começam a trabalhar um pouco mais em cima do futebol a partir da fundação do Esporte Clube Rio Grande, né, em 1900. E aí é que a gente tem algumas, né, algumas questões que são bastante semelhantes com outros pontos do Brasil, né, nesse processo de emergência. Um dos fundadores, né, do Esporte Clube Rio Grande, talvez o principal idealizador, né, do clube, ele era um alemão que chega aqui, né, e aí eu trago um pouco a fala do Gustavo, né, desses imigrantes que vinham para cá, buscar em Rio Grande, né, alguma forma de trabalho. E pouco antes de 1900 chega em Rio Grande um alemão chamado Johannes Miniman, né? E ele se junta, né, com seus pares aqui na cidade, né? Normalmente pessoas também, né, fruto dessa colonização europeia, e traz a cultura futebolística junto com ele, né? E aí vários movimentos ali dentro desta classe social, né? Dentro desse grupo, acabam culminando na fundação do Esporte Clube Rio Grande lá em 1900, né? Só para fazer um parêntese aqui, né? Que a pesquisa que nos traz um pouco essas informações, ela se deu em fonte midiática. Nós usamos ali um periódico, né? Da época, chamado Jornal Eco do Sul, né, que, segundo algumas informações, era o periódico de maior circulação, né, na nossa cidade. Então, as primeiras notícias, né, as primeiras veiculações aí que esse periódico nos traz, elas datam ali de 1900. Se tinha também algumas notícias aí sobre outras práticas corporais, né? Inclusive algumas delas realizadas na praia em período de veraneio, né, como corrida de 100 metros, corrida de costas, corrida de saco, né, corridas de cavalos, entre outras possibilidades, né? Mas o futebol ele começa a aparecer de forma ainda bastante incipiente ali no ano de 1900 com a fundação do Esporte Clube Rio Grande, né? Dentro desse processo aí. Esse é um ponto interessante da gente falar, né, para o pessoal entender, né, que quem não tem contato, né, não teve contato ainda com a pesquisa, e depois a gente até vai deixar o artigo na descrição do episódio para quem quiser ler, vale muito a pena, é que nesse contexto o futebol ele está inserido em atividade da prática do futebol, ela está associada a outros eventos, que nem o Gustavo e tu mesmo acabaram de colocar, né, eventos de lazer em geral. Então poderia ter ali junto, o jogo acontecia em meio a um evento que tinha também banda de música, ou que tinha essas outras atividades esportivas ou festivas, né, como tu bem coloca. Não era um evento
próprio, né, necessariamente. Perfeito, Vicente. Inicialmente, assim, são eventos que compõem, né, uma série de eventos maior ali. Então, quando a gente vai falar sobre futebol, até a gente tem um processo que acontece dentro do Esporte Clube Rio Grande, né? E ali nos primeiros anos da primeira década do século passado, que ele começa a fazer eventos, né, trabalhando com fundamentos do esporte, como disputa para ver quem chutava a bola o mais distante possível, ou tentar acertar o gol, né? Claro que inicialmente, né, esses eventos aí, que também contavam com banda de músicas, né, contavam com todo um processo de sociabilidade ali entre os sócios, né, eles eram restritos àquele grupo social, né? Mas a partir, né, do meio da primeira década, acontece um fato que é bastante interessante dentro do Esporte Clube Rio Grande, né, mas que começa a forjar aí um processo de deselitização desse futebol, né, que é o espaço, né, que o Rio Grande consegue obter ali, né, um terreno provisório doado por pela indústria férrea ali, né, pela empresa de, de locomoção ali, a empresa férrea, em 1905. Só que o que acontece? Esse terreno, né, ele tinha localização muito próxima das indústrias, das fábricas, né, da União Fabril, né, e também dentro do que eles chamavam de recinto férreo, né? E o futebol começa a despertar em outras camadas da nossa cidade, né, em outros estratos sociais aí da nossa cidade, aqui de Rio Grande, o interesse por esse esporte, né? Então, dentro de todos esses eventos, né, que o futebol compunha, né, ele começa a chamar a atenção também de não sócios do Esporte Clube Rio Grande, né? Então, apesar assim, da gente tentar mostrar, né, da gente da nossa pesquisa, tentar mostrar esse processo de deselitização, é importante citar o Rio Grande como um primeiro difusor aí desse esporte, mesmo que indiretamente, né, mas que os movimentos futebolísticos eles começam a chamar a atenção da comunidade em geral, né, e que começa a se apropriar também do esporte. E aí, acho que no levantamento que vocês fizeram, né, vocês encontraram ali, durante todo o período pesquisado, 47 agremiações esportivas futebolísticas aí na cidade de Rio Grande. É muito interessante, né, ver a tabela e como cada clube representava ou um extrato social ou uma descendência étnica, enfim, né, como essas coisas ainda eram bem segmentadas ali, né, apesar da difusão. E também muitas vezes representavam localmente, né? Tinha clubes da zona rural, outros clubes já ligados a cada indústria, tinha clube dos militares, daqui a pouco tinha um clube da imprensa. Como é que é esse mapa aí? Eu lembro na época, né, Jones, que isso chamou bastante atenção da pesquisa, porque a gente que gosta de futebol acaba tendo uma proximidade, a gente vai sendo educado, né, pelos grandes feitos, muito próximo aí a uma ideia de mediatização, né, do esporte, do futebol, e acaba ficando restrito aí a certos nomes, a certas datas, a certos feitos, né? E a gente acabou aí, eu cresci escutando, né, a questão do Esporte Clube Rio Grande como o primeiro, né, e único ainda, mais antigo em funcionamento, né? Aí a briga toda com a Ponte Preta lá em São Paulo, saber quem é que detém esse início do futebol, o Charles Miller, como o Jones colocou agora. Então, quer dizer, são nomes e são fatos que ficam. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, como diz um filósofo aí que eu gosto bastante, que é o Foucault, rir das solenidades, né? Rir das solenidades é tentar desconstruir um pouco, desnaturalizar um pouco essas histórias que a gente cresce escutando e aprendendo, né? E naturalizando. Porque, né, Gustavo, não teria como despontar, né, esses grandes clubes que se tornaram mais conhecidos se não tivesse uma base social e um contexto, né, de muitos outros clubes que depois acabaram sendo, entre aspas, esquecidos, né, pelo grande público, mas, né, não teria como existir apenas 3 clubes, né, que são os mais falados da época,
né, os ditos maiores, se não tivesse todo um contexto que proporcionasse esse tipo de proeminência. Exatamente, Vicente. E eu vou além, né? Eu vou além para a gente pensar que a criação desses clubes, né, futebolísticos aí, talvez não seja efeito simplesmente, né? Olho simplesmente bem entre aspas, de uma cultura futebolística, né? Ela me parece que é efeito de uma cultura física que nós estávamos vivendo na época, assim, o interesse pelo corpo, o interesse pelo corpo urbano, né? E não o contrário, não é o clube que disparou esse interesse pela cultura futebolística, que disparou o interesse por uma cultura física. Não, é a constituição de uma cultura física que acaba sustentando, né, a cultura futebolística e sustentando a criação dos clubes de futebol, né? O interesse por esse corpo urbano, asséptico, sadio, são, forte, né? Que estava muito ligado aí a um corpo necessário ao trabalho, né? Então, e me parece que essa é uma condição, assim, uma racionalidade muito importante para a gente colocar na mesa, assim, né? Para a gente pensar o quanto a criação desses clubes, mais de 40 clubes que o Jonas vai falar agora, tem um pouco desse interesse, né, pela cultura física, né, antes da cultura, antes ou junto com uma cultura futebolística, né? E esse interesse dessa cultura não é só dos homens, né? Também é das mulheres, ainda que não praticantes, né? Há registros já de presença dessas mulheres acompanhando, né, os homens para assistir as partidas de futebol, né? Então a prática de entretenimento, né, não vou falar nem de lazer por conta, né, de uma constituição do conceito de lazer posterior, né, mais adiante, datado mais adiante, mas uma prática de entretenimento da cidade, não só de jogar, mas de assistir, né? Volumes de pessoas se deslocavam até esses locais para assistir uma partida de futebol, não necessariamente para praticá-la. E com tamanho fenômeno assim, né? Massas praticando, a gente vai chegar nisso que tu chama atenção, Vicente, que são os aspectos de distinção, né? Então, se existia uma elite que, podemos dizer assim, em certa medida, conduziu o processo, né, desse futebol em Rio Grande, né, da emergência do futebol em Rio Grande, mas também existiam múltiplas outras representações sociais dentro, dentro de uma mesma agremiação, por exemplo, se fizeram presentes, né? Seja pelo aspecto étnico, né, os alemães, ingleses, portugueses, seja pela questão das marcas do trabalho, né, comerciantes, operários, ferroviários, seja pelo marcador social, seja pelo marcador geográfico onde morava, né? Tem clubes da zona rural, né? Seja pelo marcador outro, talvez social ali, né? Tem a questão dos estudantes ou de classe média, né? A presença dos negros, enfim, houve múltiplas representações sociais em meio a uma necessidade de distinção também, né? Quando tu cria um clube, olha, quem que pode estar nesse clube e quem não pode estar no outro, né? Começa-se a ter essas conjunturas também, né? Mas eu acho que o Jones pode complementar aí falando um pouco desses mais de 40 clubes aí que foram levantados na pesquisa. Não, então, só pegando um gancho, né? Acho que essa fala, né, dessa questão dessa preocupação do físico, né, que o Gustavo traz, é interessante, assim, fazendo um paralelo, né? A gente consegue encontrar nos registros clubes fundados, foram 4 clubes fundados entre 1900 e 1913. Depois a gente tem, até 1908, não surgem, né, no periódico fundação de clube algum. Nesse meio tempo, a gente consegue encontrar no jornal, né, uma série de discussões sobre a prática do futebol, né, sobre este exercício físico que se mostrava em alguns pontos um tanto quanto gerador de lesões, né, por se tratar de um esporte de contato, né, por se constituir aí como um jogo de certa forma, né, um pouco bruto, né, de todo esse contato físico, né, da dividida. Então, se discutia isso dentro do próprio periódico pesquisado, que era o Eco do Sul. Ele traz alguns artigos, né, falando, discutindo um pouco sobre isso. Então, é interessante, né, ver que existia, sim, esse diálogo com a questão da saúde física ali
dentro do processo de emergência, né, desse futebol, porque até 1908 a gente consegue encontrar apenas, né, entre aspas, apenas 4 clubes, né? O que não minimiza, né, a importância desses primeiros 4 clubes. E nesses primeiros 4 clubes a gente já consegue identificar essas distinções étnicas aí dentro da fundação desses outros clubes. Como é que a gente observa, né? Quando eu encontro dentro do Esporte Clube Rio Grande, né, dentro da sua primeira mesa diretiva, dentro dos seus jogadores, sobrenomes de origem europeia, né, é um indicativo, né, que esse clube ele tem essa influência. Mas ali em 1913 a gente já encontra o Esporte Clube Brasileiro, né? O próprio nome, né? O nome do clube já é um indicativo, mas os sobrenomes da sua primeira mesa diretora, dos seus primeiros jogadores também nos trazem aí mais indicativos, né? Até o ano de 1909, né? Fechando aí a primeira década do século, a gente consegue encontrar 9 clubes, né, que aparecem no jornal. Aqui é importante fazer um parêntese, tá? Que quando a gente fala que encontrou entre 1900 e 1916 47 clubes, né, é importante colocar que a gente está falando de um período histórico dentro do futebol, que é um período pré-profissionalização, né? Então era um outro contexto futebolístico que estava sendo vivenciado naquele momento, né? E aí a gente acha, né, esses clubes aí nessa primeira década. Mas de 1910 a 1916, né, a gente chega a esses 47 clubes, então a gente tem uma amostra aí de um processo de difusão bastante grande, né? E aí a gente começa a fazer, né, algumas identificações, né, de pertencimentos étnicos e sociais dentro desse contexto, né? Em 1908, por exemplo, né, a gente tem a fundação ali, o surgimento do Esporte Clube São Paulo, como o Gustavo já citou, que já é um clube bastante influenciado, né, pela classe trabalhadora, né? É um clube que surge a partir dos trabalhadores ali da linha férrea, tanto que o clube segundo as histórias oficiais aí do clube, ele é fundado dentro do recinto férreo, né, dentro da empresa, mas que também tem influência dos operários, né, da fábrica Hengens, né, da União Fabril, que um pouquinho depois, né, alguns anos depois, também funda o seu próprio clube de futebol, né? Então aí a gente já vê esses indícios aí desse processo de popularização, né? O Futebol Clube Rio Grandense, mesma coisa. Em 1909, tem a fundação do Esporte Clube Operário, né? E aí o nome do clube ele já nos traz os indicativos, né, de quem era a classe social que fazia parte, né? 1909 a gente tem a fundação do Futebol Clube Luso-Brasileiro, né? Então, como a gente tinha no Rio Grande lá, basicamente, imigrantes alemães e ingleses, aqui a gente já tem apesar de europeus, né? A gente já tem um outro vínculo identitário aí, tá? E chegando em 1911, a gente tem a fundação do Esporte Clube União Fabril, né? Que foi um clube de fábrica, e aí a gente vê também que em outros espaços, né, em outros estados do Brasil, o futebol fabril também foi bastante fomentado, né, pelas indústrias, e que em outras partes do mundo isso também acontecia, né? É possível citar o exemplo, né, do Arsenal da Inglaterra, um dos principais times da Inglaterra, que tem na sua origem, né, essa característica do clube de fábrica, né, um clube de uma indústria armamentícia. E eu fui me dar conta disso, fui me dar conta que o brasão do Arsenal, né, na verdade é um canhão, isso faz pouco tempo, né, que faz referência, né, a esse processo da indústria armamentícia na Inglaterra. E aí depois, né, a gente passa, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do Clube Fabril, né, principalmente do União Fabril aí. E aí, na segunda década, a gente já tem o aparecimento, né, dos clubes rurais. E se a gente for pensar essa constituição geográfica da cidade de Rio Grande, os primeiros clubes de futebol aí, os mais famosos, né, eles tinham a sua sede, os seus campos de futebol atrás do cemitério, né, que na época
era praticamente o fim da cidade, né? E hoje o cemitério ele é praticamente no centro da nossa cidade, por esse crescimento populacional e habitacional que a cidade acabou sofrendo aí ao longo das décadas. Daí, né, a gente pensar o futebol na zona rural em 10 anos, 11 anos, né, é uma coisa assim que nos deixa até curiosos no sentido de quais foram as condições, né, de possibilidades que fizeram com que esse pessoal que morava relativamente longe das áreas mais centrais conseguissem, né, ter acesso, né? E quando eu falo acesso, é acesso também ao material de jogo, né? Porque bola de futebol não era. Eu dando aula, eu brinco com os meus alunos, né? Bola de futebol a gente não encontrava na loja da esquina da nossa rua, né? Era um artigo que vinha normalmente importado da Inglaterra. Então, as condições de possibilidades é uma coisa que me atrai muito, me instiga bastante, saber, né, como esse pessoal conseguiu, né, se apropriar de forma tão rápida. Acho que isso revela, né, Jones, uma disseminação realmente muito rápida, né, do futebol, considerando a época, né? E que nem como tu fala, né, é sempre importante lembrar que mesmo nos clubes ali de elite, né, os pioneiros, os campos não ficavam na zona central, né? Então ainda exigia um deslocamento, né? Não era uma coisa tão simples assim, o acesso. Não, sem dúvida, sem dúvida. E esses deslocamentos das áreas centrais, né, era uma coisa que era também bastante veiculada nos periódicos da época, porque a partir do momento que existia um jogo marcado, né, tinha toda essa movimentação, porque o deslocamento basicamente era feito de trem, né, até os campos, até os locais de jogo, né, então se exigia, sim, todo esse processo aí, toda essa logística para as agremiações, né, e para os entusiastas aí, para os torcedores, para o pessoal que acompanhava o futebol, conseguir ter esse acesso, né? Então, se a gente for pensar Vila da Quinta ou Povo Novo, que já são áreas mais afastadas, né? Ou até a Ilha dos Marinheiros mesmo, que a gente não tem registro de clube fundado nesse período, mas a gente tem registro de clubes da cidade que se deslocavam até a Ilha dos Marinheiros, tá? Para fazer apresentações, para fazer jogos nesse espaço. Mas, Jones, assim, antes de tu entrar especificamente no Esporte Clube União Fabril, vale a pena lembrar o seguinte, né? Mesmo com toda essa popularização do futebol, essa disseminação para outros estratos sociais, para os operários, para a zona rural, o negro ainda estava de fora, né, desse processo. Isso é uma coisa que vai acontecer só na década seguinte, só ali uns 15 anos para frente, né, lá nos anos 20 já, certo? Isso, perfeito, perfeito. A gente não consegue, dentro desse período histórico pesquisado, né, 1900, 1916, a gente não consegue ter registros de atletas negros ou de clubes fundados, né, e regidos, ou que tivessem participação de atletas negros ainda nesse período, né? Claro que quando a gente vê clubes, né, fundados por operários, né, onde os operários jogam, a gente tem esse indício de popularização. Mas a questão do negro no futebol rio-grandino, ela chega, né, ela começa a ser discutida ali nos anos 20, né, com fundação de liga, né, exemplo do que acontece também em Porto Alegre, em outras regiões do nosso país. Mas realmente, nesses primeiros momentos aí, a gente não tem, né, esse aparecimento, ou não se tem registros, né, de atletas negros. E quando eu digo registros, né, a gente não tem registros nem mesmo de um processo de proibição que acontecia, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, quando a Liga Metropolitana de lá proíbe jogadores negros de fazerem parte dos clubes. Aqui, a gente não consegue ter esses registros. As fontes que a gente utilizou não nos dão, né, essas informações. Então, a gente encontra indícios, né, desse processo de popularização, mas não é algo que a gente conseguiu efetivamente chegar. Nos anos 20, sim, né, aparece a criação da Liga e tem aí essa maior interação, né, interação entre, né, as classes sociais mais baixas e os negros. A gente ainda não tem um processo de popularização por completo aí, né? Uhum. Tu quer falar um pouquinho então sobre o Fabril antes da gente passar para as excursões e para essa disseminação para além de Rio Grande?
Sim, podemos conversar um pouquinho sobre o União Fabril, que é um aspecto bastante interessante, né? O futebol fabril, né? Dentro do futebol brasileiro. E aqui a gente tem, como o Gustavo já colocou, as práticas de lazer, né? Que a União Fabril ali possibilitava. Existem outros clubes fabris, né? O Fábrica Túlio, tinha o Leal Santos Futebol Clube, né? Vários outros clubes fabris, mas o que nos salta mais aos olhos é a questão da Fábrica Hengartz, né? Que trabalha dentro de um processo de aproximação do seu empregado, né? Do seu operário, nas proximidades ali da fábrica. Então, como assim, né? Eles começam a construir residências, né? Para alguns funcionários, né? Tem espaços de lazer. Acho aqui interessante colocar, né, que esses espaços de lazer eles eram também, né, dotados de certa segregação, né, para os funcionários de mais alto escalão não conviviam diretamente com os operários, né, do chão da fábrica ali. Então é importante isso ser colocado. Então, assim, o futebol ele chega, né? Ele tem esse interesse dos operários, né? O pessoal já estava se apropriando dessa cultura, mas acaba, né? Assim como várias outras fábricas, servindo também como além de ser uma luta de classes, né? Sendo como um instrumento de controle por parte dos detentores ali, né? Dos meios de produção. Então, à medida que os treinos eles se davam nos períodos de lazer, né? E isso era horário de almoço ou final de expediente. E aqui também convém lembrar que a gente ainda não vivia sob a tutela da CLT, né? E os turnos de trabalho eles eram um pouco estendidos, né? Manter o funcionário próximo do seu local de trabalho acabava gerando, né, essa relação de poder e acabava gerando, de certa forma, né, um controle por parte dos detentores aí dos meios de produção para com seus operários, né? E aí, nesse sentido, né, o que se destaca também sobre o futebol fabril, né, um clube, né, União Fabril ali, que tem uma estrutura, né, que tinha uma estrutura muito grande, uma empresa que era destacada, né, no seu ramo, né, no ramo têxtil aí na nossa região. O que se pensa? O que o detentor desse meio de produção ele pensa? Aumentando o pertencimento do funcionário com o clube da empresa, eu estarei também, né, indiretamente, aumentando esse pertencimento com a empresa dentro do seu local de trabalho. Então, a ideia é aqui, né, talvez mais aumentar a produção desse empregado, né, a partir desse aumento de pertencimento com o seu local de trabalho, do que realmente proporcionar a ele, né, um espaço de lazer. A gente acaba encontrando, a gente acaba enxergando, né, esse futebol fabril como também um instrumento de controle, mas um instrumento de luta de classes também, né, por parte dos operários, né. E o União Fabril, né, acaba se constituindo ali na primeira e na segunda década como um dos principais clubes da cidade. Mais à frente ali, quando for falar do primeiro campeonato municipal, né, do campeonato organizado pela Liga, dos 47 clubes, apenas 10 aparecem nesse campeonato. 4 compondo uma espécie de segunda divisão, né, e 6 compondo uma primeira divisão. E dentre esses 6 clubes aí, a gente consegue encontrar o Esporte Clube União Fabril, né, compondo essa primeira divisão. A questão que eu queria dialogar, né, em relação a esse futebol fabril, é ressaltar que a gente pode dizer, antes de passar por um processo, vamos dizer assim, de modernização, né, e seguir rumo a uma profissionalização, o futebol passa antes por um processo de institucionalização, né? Então, antes de ser moderno, antes de ser profissional, houve toda uma movimentação que o institucionaliza, né? Nós estamos tratando um pouco disso aqui, né? Quando a gente fala sobre a questão dos clubes, é a sua institucionalização para além daquelas práticas de entretenimento aos finais de semana, ao final de uma jornada de trabalho, que reunia aí diversas pessoas em torno de uma bola. Essa institucionalização, ela não pode ser, me parece, não pode ser vista
de forma, claro, apartada desses contornos que a gente comentou, os contornos políticos, né, da questão econômica, da questão do trabalho. Não dá para ser apartado dessas questões, né? E isso vai acontecer, a sua institucionalização, nessa virada de século, né? No limiar aí do século XIX, início do século XX, vai acontecer mais fortemente esta institucionalização gerenciada, né, para resumir aí, gerenciada por uma lógica ocidental, né, gerenciada aí, no primeiro momento restrita a brancos ricos, a brancos ricos europeus, a brancos ricos europeus e seus descendentes, né, ainda numa estrutura amadora e numa estrutura burguesa, né? A proliferação da prática do futebol, ela está associada ao surgimento e desenvolvimento das cidades, como nós já falamos, né? E quando a gente fala de desenvolvimento das cidades, significa falar que foi em torno de indústrias, né? Que foram os principais motores das coisas cotidianas à época. Esse aspecto, né? Esse aspecto da institucionalização e depois da proliferação por via da indústria, esse aspecto me parece fundamental para pensar a profissionalização desencadeada a partir dos anos 20, né, vamos chamar assim, né, em que houve uma intervenção mais forte do governo Vargas, né, que se caracterizou aí como centralizador, né, como nacionalista e tal, que queria também intervir nos sistemas administrativos dos clubes, né? E aí vai ao encontro do que o Jones relatou, assim, né? Então, dialogando aí com o que o Jones acaba de falar, ao atleta que mostrava mais habilidade, né? Então, ao atleta habilidoso, era dada a oportunidade de trabalhar na indústria, naquela determinada indústria, né? Sob a tutela, né? Daqueles senhores, mas esse atleta recebia, trabalhando na indústria, um bom salário, né? E recebia também um certo prestígio social, né? Ainda que aquele que o contratava, vamos colocar entre aspas, para a sua indústria e consecutivamente para a sua equipe, quem o contratava ainda era um amador, né? O dono da empresa ou seus pares ali era um amador. E aí me faz pensar, né, para eu poder encerrar esse pensamento, me faz pensar sobre que o aparecimento do negro, né, em clubes sem uma identidade racial específica, que depois vão surgir clubes com essa identidade racial, né, especificamente para negros, mas o aparecimento do negro em clubes sem identidade racial se dá, né, em certa medida por esse viés, assim, né? É, na competição ali entre indústrias, na competição entre fabril, eu preciso do atleta habilidoso. E, em geral, a marca do negro era a questão da malemolência, da habilidade, né? Da desenvoltura, que aí ele era contratado e ele vai aparecendo aos poucos dentro dos clubes, né, do clube do futebol fabril. Então, a necessidade de ter jogadores habilidosos dá uma sensação de democratizar esse futebol, né? Então, era uma questão mais pela via da competição fabril, entre outras, entre fábricas ali do futebol, clubes fabris, em que o negro vai aparecer. E o dirigente vai aparecer também, né? Me parece, assim, os primeiros passos do que é um dirigente esportivo, me parece aparecer aí também nessa configuração de uma profissionalização. Por quê? Porque se no início, assim, né, o clube, né, quem podia jogar era esse branco rico europeu, né, e seus descendentes, né, sem a presença do negro, por essa luta de classes que o Jones falou, quando o negro começa a aparecer nesses clubes, nesses times, é como se dissesse assim, opa, eu não posso me igualar, né, o branco falando, eu não posso me igualar, né, fazer a mesma coisa que o negro está fazendo aqui comigo, jogar lado a lado, não vou, eu preciso criar uma situação de onde eu fique acima dele. Então eu sou o chamado dirigente, vamos chamar assim, né, o dono da equipe, o dono do clube, eu que vou contratar, eu que vou mandar nesse clube. E já é, né, Gustavo, o reforço da posição social, né? Exatamente.
da perspectiva do indivíduo, né, desse atleta negro, acho que também já está aí, né, a semente, de maneira incipiente, a questão da visão do futebol como possibilidade de ascensão social e econômica, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, me parece que eu não quero explicar, né, todo um fenômeno por conta desse pensamento, mas me parece que nós não podemos descartar isso, assim. Acho que não dá para deixar de lado essa configuração, assim, para uma ideia de tentativa de manutenção de uma distinção social, ainda que em meio a uma sensação de democratização desse esporte pelo aparecimento dos negros junto aos brancos competindo. Sim, e o que a gente vê hoje, por exemplo, se a gente pegar um retrato aí de conselhos de grandes clubes, né, de quem são os conselheiros, a gente vai ver, né, são pessoas dos estratos mais altos da sociedade, né, são em geral brancos, né, pouquíssima presença negra, é revelador desses reforços dos papéis sociais, né? Quando eu iniciei a fala, né, na nossa conversa, dizendo que era importante entender o passado para compreender o presente, é um pouco disso que está se tratando, né? Não como causa explicativa, mas como uma causa, com efeitos de condições. Revelador, né, revelador do fenômeno social. Exatamente. Acho que a gente pode avançar para as discussões, né? Acho que é importante aí também, é um fator bem importante. A parte dos deslocamentos futebolísticos que vocês retratam na pesquisa, achei bastante curioso e muito interessante, principalmente considerando a velocidade com que isso aconteceu, né? Se a gente considerar que o Rio Grande é fundado em 1900, e aí em 1903 a gente já tem o registro de uma excursão a Porto Alegre, muito interessante por sinal, né? Que eles vêm de barco e a correspondência vai por telegrama para Rio Grande para ser publicada na imprensa. Vocês podiam falar um pouquinho mais sobre essas excursões aí. Então, vamos lá. O processo de excursionismo, né, ele é um processo bastante frequente aí nesse futebol de início de século, né? Então, 1903 na verdade, antes disso já havia excursões ali para a cidade de Pelotas, né, onde não se tinha ainda, né, a prática do futebol. E eram excursões para apresentações de futebol, né? Então, o Rio Grande ele levava seus 2 ou 3 quadros que tinha na época, né? Seus 2 ou 3 times, levava o material de jogo, inclusive as traves em algumas oportunidades, né? Para fazer essas apresentações aí. Então, a gente tem também registros de excursões à cidade de Bagé e a partir daí, surgimento de clubes, né? Oficialização de fundações de clubes em Bagé. E o caso mais famoso, né, que se fala dentro desse processo de disseminação aí da região sul até a capital, é essa excursão para Porto Alegre, né, em 1903, e a gente consegue observar dentro do periódico que se retrata, né, como uma influência direta dessa excursão, a fundação do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, né? Apesar de eu ser torcedor do lado vermelho, né, a gente não pode descartar a importância, né, do Grêmio dentro do futebol, historicamente e atualmente, né? É bem interessante, acho até que, até para dizer para vocês aqui no podcast, é bem dividido. Eu sou do lado azul, mas tem o Mano e o Carmelito que são do lado vermelho, né? A gente tem uma grande amiga que é aí de Rio Grande, que é a Nájila Diniz, que ela trabalha inclusive no setor de relacionamento social do Inter, né? Um trabalho de inclusão social que tem lá dentro da diretoria do Inter. E aí até eu falando para ela que gravaria com vocês e tal, porque ela é de Rio Grande, né? E aí comentei com ela, né, que a gente tem que valorizar muito o Rio Grande e o Esporte Clube Rio Grande essa excursão, porque talvez se não tivesse o Rio Grande não ia ter o Grêmio, não ia ter o Inter, né? A gente não tem como afirmar diretamente, mas a influência é muito clara. Até eu vou ler aqui o telegrama, né, que foi enviado pelo pessoal do Rio Grande quando veio aqui nessa excursão. Diz assim: jogamos 2 partidas hoje de manhã e à tarde. Aqui desconhecido o futebol. Foi, contudo, muito apreciado pela enorme assistência, recepção acima da expectativa. E isso é datado de 8 de setembro de 1903. E aí a gente vai pensar que o Grêmio é fundado exatamente uma semana depois.
Então é inegável a vinculação direta, né, desses acontecimentos. Não, e isso acontece, né, em outras cidades, né? Exemplos como esse, assim, de fundações de clubes, uma semana após, né, essa visita aí do Esporte Clube Rio Grande, aconteceu em Bagé também, né? E aí tem essa história especificamente de Porto Alegre, né? Reza a lenda que a bola levada pelo Rio Grande, ela acabou furando no meio do jogo, e uma gurizada de Porto Alegre, que tinha material, acabou emprestando em troca do estatuto do clube para se inspirar nesse estatuto e fundar, né, um clube de Porto Alegre. E aí surge, né, uma semana depois, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, né? Tem o registro também na pesquisa de vocês, já em 1910, de receber um clubes da Argentina, né? Exatamente, exatamente. O que que o jornal nos coloca, né? Clube Atlético Estudiantes. Então, eu até estava dando uma relida aqui no texto, né? E a gente tem, né, a ideia que seja, né, o Clube Atlético Estudiantes de La Plata, né? Pelo que ele coloca sobre a localização geográfica desse clube. Então, o alcance, né, que o futebol estava desenvolvendo, e é importante colocar que Uruguai e Argentina, né, eles já tinham aí a prática do futebol, também, né, por esse diálogo aí entre sul-americanos e europeus, né, o trabalho ali do comércio também já existia A Rota do Rio da Prata, né, e tudo mais. Exatamente, exatamente. Então, tanto isso é uma verdade que o segundo clube, né, mais antigo do Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que é o 14 de julho de Santana do Livramento, né? E aí a gente não consegue enxergar essa influência direta do Rio Grande para o 14 de julho, mas sim a partir da Via Platina, né? Dessa entrada aí do futebol pelo Uruguai, né? Vai naquela linha do que vocês falaram, né, de que era um fenômeno que estava acontecendo em várias partes ao mesmo tempo, né? Perfeito, perfeito. Era um fenômeno que estava acontecendo em paralelo, né? Então, claro, hoje a gente nem acha tão distante, né? Rio Grande de Santana do Livramento, mas com o olhar voltado para os dias de hoje. Antigamente era um outro contexto, né? Mas a gente vê aí o 14 de julho, né, tendo essa influência mais uruguaia, né? Que já existia aí a prática do futebol, do que do próprio Rio Grande. Mas a questão do Grêmio aí é bem interessante, né? A gente ter esse vínculo aí. Sabe, Vicente, Jones e a todos que estão ouvindo esse podcast, a gente precisa olhar sempre para o tema do surgimento dos clubes, né? E expansão do futebol, né? Usando o elemento de ligação, né? O e menos o ou. Eu acho que isso é para a história como um todo, né? O nosso assunto hoje aqui é esporte, futebol especificamente, mas usar o e menos o ou é um pouco disso que a gente necessita para a história, né? Abrir espaços para as coexistências. Quando a gente conta uma outra história, não precisa estar no lugar de uma história anterior, né? Elas podem coexistirem, e eu acho que devem coexistir, né? A gente chamou muita atenção no início, né? Eu fiz uma primeira fala em que eu chamei muita atenção do aspecto eurocêntrico na criação dos clubes, né? Não só na criação dos clubes, mas numa dinâmica social de Rio Grande, mas que ao mesmo tempo a gente não tem, a gente não desconsidera essa intermediação europeia, né? Que tem que tratar dela. O Rio Grande, né? Como o Jones falou, é um exemplo desses vínculos com os alemães, né? Com os ingleses, mas ao mesmo tempo, né? Aí está o outros clubes com configurações diversas também aconteciam, né? É por isso que o E é tão importante para a história, né? Talvez mais importante do que o OU, bem mais importante no meu ver. Então, quando a gente fala das excursões, né? E aí veio aí a ideia da Via Platina, veio a questão de Bagé, veio a questão. Bom, nós temos que pensar assim, que os clubes de fronteira aqui no estado do Rio Grande do Sul foram criados e estão encharcados desses vínculos platinos, né? Com o Uruguai e com a Argentina, especificamente, né? O 14 de julho, como foi falado, que é do início de 1902, eu acho, né? 1902. Isso. Em Santana do Livramento, já possui esses vínculos, né? Influências de jogadores argentinos e de uruguaios
também foram sentidos na construção de outros clubes aqui no estado, principalmente de região de campanha, né? Olha a similaridade aí em termos de cultura aqui entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, né? O Bagé também é da primeira década de 1900, o Guarani de Bagé também já tem essa influência dos jogadores argentinos e uruguaios, enfim. E a gente vê, Gustavo, como essa influência, ela depois se tornou um elemento de força, que pelo menos ali, assim, eu vou chutar assim, do que eu me lembro, do que eu já li, até ali os anos 50, 60, de que polos como Uruguaiana, Bagé, Santana do Livramento, até mesmo São Borja, eram polos muito fortes nos campeonatos de futebol no Rio Grande do Sul, né? Claro que isso depois, as regiões de grandes cidades, claro, com certeza a influência econômica, né? Mais pesa, mas essas regiões se mantiveram muito fortes no contexto do futebol gaúcho por muito tempo, por causa disso, com certeza. E se tornou uma marca identitária, né, do imaginário aqui do futebol do Prata e do Sul, né, como aquela coisa mais da garra, né, do viril, enfim, acabou se sustentando e se sustenta também há muito tempo essa ideia de uma identidade futebolística por esses vínculos platinos, né? Mas eu queria chamar a atenção, né, quando a gente fala das excursões, é que essas influências também se dão por deslocamentos, né? Utilizando principalmente as redes férreas, as ferrovias do estado, né? Aqui em Rio Grande a gente já experimentou, eu falei sobre a criação de uma estação balnear, só foi possível por causa de uma construção de uma via férrea, né? A empresa Carris, na época, construiu essa via, não só aqui em Rio Grande, né, ligando aí ao cassino, mas também ligava a outras cidades do estado, né? A própria Bagé, a própria Porto Alegre, Pelotas, enfim, fazia toda uma comunicação, né, com essas cidades. E aí a gente tem que pensar também que nessa via platina, aí principalmente nos países aí do Uruguai e da Argentina, né, nós temos que pensar que esse fenômeno da emergência dos clubes, né, da emergência de ligas de futebol, a organização, se dá antes do Brasil, né? Os hermanos, por conta já de ter uma ligação comercial com a Inglaterra, muitos ingleses viviam na Argentina, né? Posso dizer assim, podemos dizer que a Argentina falava inglês, né? Se tu pegar atas de clubes, tu pegar comunicações dos clubes e tal, era fortemente a língua inglesa. Não que no Brasil não fosse, né? Se tu pegar os títulos dos clubes, Sport Club, Futebol Clube. Então, a própria linguagem é uma linguagem inglesa, né? Para tu ver já os marcadores étnicos em relação à constituição do futebol aqui na região. Mas na Argentina, viviam milhares de ingleses, né? Já lá ao final do século XIX. Né? Essa presença dos ingleses já fez com que o futebol se organizasse melhor e rapidamente antes do Brasil. Né? E aí ele também se deselitizou mais rápido. Então, todo esse desdobramento que nós comentamos no Brasil, antes já tinha acontecido, não muito antes, né, mas um pouco antes, já tinha acontecido na Argentina e no Uruguai. Então, existiam vários clubes criados por com formações de ligas, no plural mesmo, né? Não era uma liga só com 3, 4 clubes, não, nós tínhamos, antes mesmo de 1900, nós temos 2 ligas na Argentina, né? Com clubes de capital e clubes de interior. No Uruguai é a mesma coisa, né? A gente assiste lá no Uruguai um deslocamento da população do campo para as cidades, também com essa ideia do rumo ao progresso, rumo à industrialização, né? Também com a presença massiva dos ingleses e também já com deslocamentos dos argentinos para o porto de Montevidéu, né? Então já tem essa circulação entre argentinos e uruguaios e argentinos e que vem para o Brasil. Claro que os primeiros que sentem, talvez sejam os de fronteira mesmo, né? A Santana do Livramento, Uruguaiana. Falasse em via férrea, via platina, eu já lembrei por exemplo, do Ferro-Carril de Uruguaiana. Exatamente, exatamente. Então já tem uma excursão não só daqui para lá, mas também nós temos as influências de lá para cá, que não são só europeias. Né? Não dá para a gente ficar restrito às influências europeias, que foram muito fortes, não tem como descartar. Né? Nós precisamos colocar, como eu disse, o E. Né? Tem a influência europeia, mas também tem uma grande influência platina aí, que não pode ser esquecida. Né? Que a gente precisa comentar, como estamos comentando aí, sobre essas
essas misturas, né? Vamos chamar assim, e as influências dos nossos vizinhos aqui no futebol e na emergência de clubes de futebol aqui no sul do Brasil. Legal. Bom, acho que essa fala é um excelente gancho para a gente já partir para o encerramento, né? E porque demonstra como o futebol ele é um fenômeno social, ele está inserido na sociedade desde sempre, desde o surgimento e desde que ele começou a se popularizar e a se disseminar aqui no Brasil. É inseparável de outros fenômenos culturais que têm suas implicações políticas, econômicas, etc., né? Bom, eu vou abrir para vocês falarem aí sobre o que quiserem, mandarem recado final, puxarem mais algum assunto. A gente já está chegando a 1 hora de gravação, acho que foi muito legal. Jones, vou começar por ti, agradecer a presença, foi bem bacana, cara. Dizer que o espaço está aberto quando quiser sugerir algum tema, apresentar alguma coisa. Foi muito bom, eu te agradeço a presença, cara. Vicente, eu que agradeço, né, a oportunidade aí de estar dialogando aí contigo e com o Gustavo aí. O Gustavo já é uma parceria de longa data, né, desde a época da graduação ali, onde trabalhamos, né, onde eu comecei a ter esses primeiros passos dentro da pesquisando futebol amador lá do meu bairro, lá da Ilha dos Marinheiros. Agradecer também a possibilidade de estar dialogando aí com o Gustavo, sempre muito bacana aí essa troca, né? Dizer que é muito bom, né, a gente estar conseguindo falar, né, sobre esse futebol aí, sobre essa emergência. Eu sou suspeito em dizer, eu entrei na educação física, né, eu escolhi a educação física como área profissional por causa do futebol, né? Por não ter dado certo dentro do campo, né? Porque faltou um pouco de qualidade técnica, então a gente decidiu trabalhar, né, voltar aí o trabalho para essa área de atuação em função do futebol, né? Então é muito bacana aí estar podendo, né, falar um pouco sobre esse processo aí, sobre como o futebol ele tem essa emergência, como ele dá esses primeiros passos rumo à deselitização, né? Toda essa a luta de classes que acaba acontecendo dentro do futebol, né? E como o Gustavo bem disse, é olhar o futebol como um fenômeno social e político, né? A gente está, principalmente nos dias de hoje, né, onde a gente tem, e é bem isso também, né, o olhar para o passado e ver como a gente vive na sociedade atual, né? Quando se tinha lá no início, nos anos de 1900, clubes formados por brancos, hoje quando a gente olha para uma arquibancada de Beira-Rio e de Arena, né, a gente vê uma arquibancada também hegemonicamente branca, né? Então são assuntos que são sempre pertinentes, sempre atuais e que a gente tem que conversar aí para desconstruir alguns paradigmas, né? E acho que tudo tem início aí nessa emergência, né? Então te agradecer novamente e quando precisar aí estamos à disposição, sempre bom estar trocando uma ideia. Legal, bacana. Isso aí, acho que essa fala é bem importante, né? A gente tem que se atentar para esse processo de elitização do futebol atual e lutar contra isso. A gente, né? As massas conquistaram o espaço do futebol, né? O futebol se tornou um patrimônio cultural de base, né? De povo no Brasil. Isso não pode ser perdido de forma alguma e com certeza isso está sob ataque, né? Não é de agora, mas cada vez mais e de forma mais dura. Gustavo, agradecer pela presença, pelas colocações, foi um episódio fantástico por conta de vocês dois aí. O canal aqui está sempre aberto para vocês e já abro espaço agora para o teu recado final, ao tempo que eu te agradeço aí pela participação. Eu que agradeço, Vicente, pela oportunidade de bater esse papo, uma coisa que gostamos tanto, né? Compartilhamos esse gosto aí. Foi um prazer dividir esse espaço aí com o Jones, hoje um colega de trabalho, né? Foi meu aluno e nós estamos aí nessa estrada há bastante tempo. E dizer assim, para finalizar, né, Vicente, que nunca se falou tanto, mas se tem muito ainda a falar sobre futebol, né? Isso eu não estou me referindo ao que, por exemplo, o Humberto Eco já chamou um dia de falação esportiva, né? Não estou falando da questão dos comentários que a gente faz da imprensa ou dos comentários que a gente faz depois de jogar um futebol ou do comentário, né, que é essa falação esportiva que o Humberto Eco diz. Eu me refiro especificamente ao universo acadêmico, né, que alguns levantamentos já feitos assim na década passada, feitos assim em relação às ciências humanas e sociais,
mais de 600 trabalhos já tinham sido feitos, né? Entre teses, dissertações, livros e artigos. E imagino eu que esse número está muito maior, né? Mais de 600 entre 1980 e 2007, esse levantamento que eu tenho aqui. Entre 1980 e 2007, 626 trabalhos, né, foram feitos, falando sobre futebol, nas mais diversas áreas, nos mais diversos temas. É importante dizer que o futebol não é de propriedade de nenhuma área, né? Então, nós temos aqui 2 professores de educação física conversando com uma pessoa formada em história, né, Vicente, que fez a formação, assim como antropólogos, assim como outros historiadores, assim como administradores, assim como economistas, falam sobre futebol. Porque por mais que a gente ache que entenda dele, a cada dia ele se renova, né? As relações do futebol se renovam. E a gente tem que se atentar e falar a respeito para que coisas esdrúxulas a ele não aconteçam. Né? Comentar a respeito da elitização, né? E a gente está vivendo hoje um período que está se clamando por públicos nos estádios em plena pandemia, né? Então a gente tem que pensar a respeito disso, né? E vou terminar dizendo o que eu falei no início. Mesmo aquele que não gosta de futebol, ou aquela que não gosta de futebol, por ele é afetado, de alguma maneira é afetado. Então a gente precisa manter o debate a respeito nas nossas rodas cotidianas de conversa. Obrigado mais uma vez. Grandes manifestações finais, né? Muito na linha do que a gente sempre coloca aqui, principalmente nos episódios especiais do podcast. O futebol ele é um fenômeno social e que não está desconectado dos demais que a gente vive na sociedade, né? Isso precisa ser entendido e precisa ser visto cada vez por mais pessoas, né? Esse discurso que muitos ainda tentam manter de que o futebol é um mundo à parte, onde certas condutas, certos ritos são permitidos, e essa visão está errada e ela tem que ser modificada. Então, o futebol é sim revelador de espaços sociais, de disputas políticas, disputas dos mais diversos campos, e a gente tem que estar informado e inserido nesse contexto para também agir, né, para não ser um polo passivo dessas relações. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui então encerrando esse episódio, foi bem bacana. Se gostaram, indiquem para os amigos ouvirem. Entrem em contato com a gente, sugiram temas, enfim. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.